Hey kids, how are you? Tudo bem? It's an amazing day. It's a sunny day, right? Ok, essa semana então iniciando mais uma semana de atividades. Temos coisas novas para vocês. Let's go! Ok, vamos lá então, atividade para o fourth grade, quarto ano. Então nós temos aqui fourth grade, quarto ano. Nesta semana então nós retomamos aqui os means of transport, os meios de transporte. Isso nós iniciamos na semana passada. Vimos o nome dos meios de transporte, alguns deles ali, os principais. Fizemos aquelas atividades. Hoje então, retomando esse assunto, vamos dar continuidade. Então a primeira coisa, vamos lembrar lá, você pode relembrar na aula passada, os means of transport, tá? E depois que você fizer essa revisão lá, sabendo, lembrando cada um deles, o nome deles, como se escreve, como se fala, pode ir lá acessar o vídeo de novo, tá? Nós vamos voltar aqui então. O que é que nós vamos fazer? Nesta aula, vamos aprender as primeiras perguntas. Como é que eu posso perguntar para alguém a respeito do meio de transporte que ele utiliza para ir, por exemplo, para a escola? A question, a pergunta está aqui, ó. How do you go to school? Como você vai para a escola? Eu posso utilizar vários meios de transporte ou simplesmente eu posso ir a pé, não é isso? Então a resposta seria essa. I go to school on foot. Eu vou para a escola a pé. Caso a resposta fosse de carro, de ônibus, de bicicleta, como é que eu vou dizer? Você responderia I go to school by car, I go to school by bus, I go to school by bicycle. Então aqui nós temos ver a diferença. Se for a pé, on foot. Para qualquer outro meio de transporte, eu vou utilizar a palavrinha by. By car, by bus, by bicycle, etc. Então é uma resposta apenas, tá? De acordo com o meio de transporte. Só não pode esquecer quando é a pé e muda. On foot. Muito bem. Depois que você viu essas questões aqui, a pergunta, a resposta, dou a dica para você escrever isso no seu caderno também, esse conteúdo aqui, porque aí fica registrado lá. Quando voltarmos à sala de aula, podemos observar lá, já que você talvez não vai ter ali na sala de aula ou essa cópia aqui, ou então acesso ao Classroom, ou então acesso aqui ao portal Educar. Então você lá no teu caderno está registrado, tá? Então registra lá no teu caderno esse conteúdo aqui. Depois que você fez isso, então vamos ver as categorias dos meios de transporte. Então são divididas em três. O terrestre, em inglês eu digo land. O aquático, em inglês eu digo water. E em aéreo, que em inglês eu vou dizer air. Land, water, air. Muito bem. Como é que eu vou falar tudo isso em inglês? Então, o meio de transporte que ele é terrestre, eu vou dizer land vehicles, veículos terrestres. O meio de transporte que é aquático está na segunda categoria, water vehicles, veículos aquáticos. E os veículos aéreos estão nos air vehicles, ok? Land vehicles, water vehicles e air vehicles. Perfeito. Let's practice. Vamos praticar. Registre então isso no seu caderno e answer the question. Responda a pergunta. How do you go to school? Como é que você vai para a escola? Você vai responder qual é o meio de transporte utilizando aqui a dica que eu dei lá atrás. Só que eu quero que você faça o seguinte. Eu quero que você responda não somente com o meio que você realmente utiliza. Eu quero que você utilize todos esses daqui. Então, você vai registrar no seu caderno essa lista e aí depois você vai colocar para mim a resposta utilizando cada um deles. Então, por exemplo, eu vou de carro. I go to school by car. E assim você vai utilizar todos esses aqui. Olha a lista aqui abaixo. Car, motorbike, bicycle, boat, plane, helicopter, taxi,
lorry, ambulance, van, bus, rocket e train. Então, assim você vai fazer com todos eles. Depois você vai fazer uma tabelinha dividindo em 3 colunas. A primeira, land vehicles, segunda, water vehicles e a terceira, air vehicles. E aqui você vai classificar quais pertencem ao land vehicles, quais pertencem ao water vehicles e quais pertencem aos air vehicles. Então, desta lista você faz a sua classificação, ok? Ok, espero que tenha conseguido entender cada uma das atividades. Qualquer dúvida, então, já sabe, deixa o seu recadinho lá na sala virtual, no Classroom, ou no grupo lá, para a gente conseguir te ajudar, ok? Take care, bye!